Muita coisa para a gente avançar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então você é muito bem-vindo. Você que nos visita aqui, vocês são muito bem-vindos. E uma alegria para nós poder compartilhar esse momento aqui com vocês. Eu fico feliz mais ainda, porque a gente viaja, meus irmãos, pelo Brasil. E Deus tem feito coisas poderosas pela nação brasileira. Você vê igrejas assim, que têm crescido, que estão debaixo de um mover de Deus, que estão debaixo do sobrenatural de Deus. Então é impactante aquilo que Deus tem feito no nome de Jesus. E hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 11. Livro de Juízes, no capítulo 11, nós vamos ler um texto aqui para vocês. Juízes capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 1. Juízes capítulo 11, a partir do verso 1. Essa palavra aqui, meus irmãos, é uma palavra que ela está queimando bastante tempo no meu coração. Eu digo que faz mais de um mês, e que Deus tem falado e ministrado. E eu queria ministrar para vocês aquilo que Deus tem compartilhado comigo, e eu tenho certeza que essa ministração, ela vai te tocar de alguma forma. Eu creio muito quando Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância que Jesus fala é uma vida completa. É uma vida que alcança todas as áreas da nossa vida. É uma vida que você olha para ela e você diz assim: vale a pena viver. E esta vida abundante não significa que é uma vida que não tenha problemas, não tenha dificuldade, mas é como nós lidamos com essas dificuldades. E essa história desse juiz, nós vamos ler aqui a partir do verso 1, Juízes capítulo 11, verso 1, diz assim: Jefité, diga assim comigo, Jefité. Jefité era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefité, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de seus irmãos. Diga assim: ele fugiu. Ele fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de vagabundos ou desocupados, que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefité na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefité lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefité lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: ó Senhor, o Senhor é a nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Amém? Vamos lá agora pular um pouquinho. O verso 29. O verso 29 que diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefité fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefité saiu com o exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. E ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite.
chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefité voltou para casa em Mispá, sua filha, diga sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim, dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefité a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre os seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefité, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias, todos os anos, para lamentar o destino da filha de Jefité de Gileade. Diga amém. Irmãos, essa história aqui, como eu disse, ela tem ministrado meu coração. E o tema aqui, ele veio no meu coração para ministrar, construindo em cima de uma ferida. Eu quero explicar para vocês melhor quem que é esse personagem chamado Jefité. A Bíblia vai dizer que Jefité, ele é filho de Gileade, e a sua mãe era uma prostituta. A sua mãe era uma mulher da vida. E Gileade, ele tem outra esposa, ele tem outros filhos, mas agora Jefité cresce, e ele cresce no meio desses meios irmãos. E nesse meio desses irmãos, ele é rejeitado. Os irmãos olham para ele, os irmãos dizem: não, você não vai ter parte nenhuma da herança. Tudo que nosso pai tem, tudo aquilo que ele construiu, você não vai ter nada disso. Então você vai para bem longe, você vai embora daqui, esse lugar não é para você. E a Bíblia diz que então Jefité, ele foge, e ele vai morar em Tobi, que é uma cidade fora do território de Israel. E ele se junta, a Bíblia vai dizer que ele se junta no meio, ou junto com vagabundos, com pessoas desocupadas. Ele se torna chefe, líder deles. Lá na frente, quando esse mesmo povo, esses mesmos aqui que mandaram Jefité embora, vão até ele, porque os amonitas se levantam para guerrear. E Jefité se tornou, o texto começa dizendo que ele se tornou um guerreiro poderoso. Ele vai para longe, ele constrói a sua vida, ele cresce e ele se torna alguém poderoso, alguém forte. Ele tem uma liderança forte. Ele tem homens que estão junto com ele agora. Mas quando esses homens de Gileade vão até ele, ele diz: agora vocês têm que procurar a minha ajuda? Vocês não me expulsaram? Vocês não me mandaram embora? Agora vocês querem minha ajuda? E esses homens dizem: olha, você tem que nos ajudar. Se você nos ajudar, você vai se tornar o nosso governador. Agora você imagina, meu irmão, como que isso mexeu com o coração de Jefité, sendo que ele poderia voltar para o seu local, onde ele foi expulso, onde ele foi humilhado, e agora ele voltar, e que se ele ganhasse, ele seria governador. E ele manda aqueles homens jurar, dizendo: vocês vão jurar. E aqueles homens dizem: olha, assim como o Senhor vive, se o Senhor der a vitória através da sua vida, você vai governar sobre nós. E a história acontece, ele ora, ele pede ao Senhor, e ele faz um voto ao Senhor, e ele diz assim: Senhor, se o Senhor me der a vitória, se o Senhor me fizer vencedor sobre esta nação, sobre os amonitas, o primeiro que sair da minha casa eu darei ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus dá a ele a vitória. E o texto aqui diz, quando ele está chegando em casa, comemorando, a sua filha vem com um tamborim, dançando, toda alegre. E ele diz: filha, você desgraçou a minha vida, porque eu fiz uma promessa para Deus. E o primeiro que saísse ao meu encontro, eu iria oferecer como holocausto ao Senhor. Meu irmão, essa história, ela é a base
daquilo que o Espírito Santo de Deus me pede para ministrar. Por quê? Porque todos nós temos uma história. E toda a nossa história começa lá na nossa casa, na nossa família, com as pessoas que cuidaram da gente, com as pessoas que foram aquelas figuras que nos ajudaram. Só que muitas vezes, aquele lugar ali, ele foi um lugar que trouxe feridas para as nossas vidas. Alguns aqui talvez passaram por situações, por traumas, por desilusões, por frustrações, e que marcaram a sua vida, que marcaram a nossa vida. E pastor, qual que é o problema disso? O problema é que quando nós temos uma ferida nas nossas vidas, quando nós enfrentamos uma dor, uma decepção, quando nós enfrentamos um cenário onde as nossas emoções são feridas, onde nós somos machucados, o problema é que a partir de agora, nós começamos a direcionar as nossas vidas guiado por essa ferida. O problema é que quando nós somos feridos lá atrás, e a gente vai crescendo, e muitas vezes nós não somos curados totalmente, restaurados totalmente, nós vamos agora construindo a nossa vida em cima dessa ferida. Porque aquilo que você viveu lá dentro da sua casa, dentro do ambiente, quando você era pequeno, meu irmão, a gente não se lembra de muita coisa. Muitas coisas a gente não tem na memória, algo latente, mas existem muitas coisas que nos machucaram, que nos feriram, e nós, sem percebermos, nós vamos construindo a nossa vida em cima disso. Eu quero dar alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, quando nós olhamos para dentro de uma família, para dentro de uma situação, muitos viveram talvez a rejeição de um pai, a rejeição de uma mãe. É mais difícil, mas alguns viveram. Alguns foram desprezados, alguns passaram por privações. E o grande problema é que isso agora começa a governar a nossa vida. Agora eu posso desenvolver dentro de mim um sentimento de rejeição. E esse sentimento de rejeição agora, ele me governa. Esse sentimento de rejeição agora, ele começa a direcionar a minha vida. E esse ambiente que eu vivi, ele vai construindo dentro de mim algumas crenças. Diga assim comigo, crenças. O que são crenças, meu irmão? São situações que vão se repetindo, e que aquilo vai trazendo dentro de nós algumas convicções. Situações que vão se repetindo durante anos e anos, e aquilo gera essas crenças, essas convicções, e que essas crenças agora, elas começam a me direcionar. Alguns exemplos. A pessoa diz assim, eu não sou amada. Ou às vezes ela não diz, mas ela sente. Porque talvez dentro desse ambiente dela, ela não sentiu em algum momento esse amor. Porque entenda só o que eu vou te falar. Não importa se você está aqui, você tem 13, 14, se você tem 80 anos, não importa a tua idade. Todos nós temos carências. Todos nós temos necessidades afetivas. Todos nós temos necessidades emocionais. Todos nós. Talvez você possa olhar para a tua vida e dizer, não, eu não tenho, eu já superei. Não, todos nós temos. Quais necessidades que nós temos? Uma necessidade de segurança. Como assim, pastor? Necessidade de você estar dentro de um lugar onde você sente, tem pessoas que cuidam de mim. Eu estou aqui, mas tem pessoas que estão me guardando. Eu posso dormir tranquilo, porque eu estou no lugar e eu tenho essa segurança. Se você foi de uma família onde você tinha um pai e você sentiu isso, meu irmão, você vai crescer e essa convicção vai estar dentro de você. Não, a minha noite é tranquila. Não, eu consigo, por quê? Porque você foi criado dentro desse ambiente e foi construído algo dentro de você que existem pessoas que cuidam de mim. Mas de repente você olha para trás e você lembra, por exemplo, em pessoas que vai chegando o final da tarde, aquela ansiedade vem, aquela ansiedade começa a aumentar,
e a pessoa não consegue entender o porquê. Por que essa ansiedade, a respiração muda, o coração fica acelerado, aquela angústia, mas poxa vida, todo final de tarde. Por quê? Porque era naquele final de tarde que o pai saía do trabalho e chegava em casa bêbado. Era naquele ambiente era naquele momento que as brigas começavam em casa, era naquele momento que a situação ficava tensa, e a criança ali, às vezes ela não se sentia segura, ela não se sentia protegida, ela foi criada dentro de um ambiente de muita confusão, de muita briga, e isso, você é uma criança, você se sente indefeso. Então você cresce com aquela insegurança, com aquele medo dentro de você, a todo momento você tem que estar em estado de alerta. Você imagina uma criança que viveu num ambiente onde todos os dias era um dia de briga, de confusão, a todo momento ela tinha que estar em alerta. Você acha que você cresce e isso passa? Você acha que nós crescemos e isso passa? E aí você cresce, anos e anos, se repetindo a mesma coisa, a mesma história. Você cresce e agora você se torna um adulto, você não consegue relaxar. A todo momento em estado de atenção, a todo momento eu tenho que estar preocupado com alguma coisa, eu tenho que estar alerta, eu tenho que... Porque você foi criado dentro desse ambiente. Por exemplo, existem outros ambientes, um ambiente em que... Não a minha geração talvez, mas uma geração anterior à minha, a nossa. Sabe aquela geração que você não podia ter opinião? Criança não podia ter opinião, não podia falar. Lembra que muitos falam assim, ó, meu pai só olhava. Você não podia olhar para o pai, você não podia olhar para a mãe. Você não podia chorar, você não podia demonstrar a sua emoção, você não podia ter um colo, então você vai sendo criado dentro daquele ambiente onde você não pode falar que você está triste, você está angustiado. Se você chora, engole esse choro, e você vai sendo criado dentro daquilo. Só que o que isso gera? Isso gera dentro de você uma crença de que você não pode falar das suas emoções. Irmão, interessante que tem pessoas que não conseguem falar, não conseguem expressar os seus sentimentos. Por quê? Porque talvez dentro do lugar onde ela estava, aquele sentimento que ela tinha, ela não podia falar, o lugar repressor. Talvez você pode ser até de uma família boa, mas era uma família repressora, aquela família que estava ali e que você não podia falar. Meu irmão, agora, deixa eu dizer aqui, você que é pai, você que é mãe, a gente precisa entender, e à medida que a palavra de Deus vai entrando na nossa vida, ela talvez não mude o nosso passado, mas ela pode mudar a história dos nossos filhos que estão conosco, dos nossos netos, daqueles que virão à nossa frente. Isso serve de lição. Então deixa eu ensinar algumas coisas para você. Uma criança, meu irmão, o que nós não podemos fazer? Não leve adiante as feridas e os conceitos errados que você recebeu. Por que eu não posso fazer isso? Porque não está adiantando o que Jesus fez na tua vida. Porque se Jesus entrou na nossa vida, se nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, por que iremos reproduzir as mesmas coisas que nos machucaram com os outros? Nós, se conhecemos a Jesus, que a nossa vida foi transformada, nós devemos, meu irmão, interromper esse ciclo da ferida. Nós devemos interromper e não permitir. Como? Você foi uma pessoa fria, uma pessoa que não tinha um abraço, mas cresça dando esse abraço ao filho. Não, eu não tive, lá em casa eu não tive, lá em casa era o pau na cabeça, lá em casa. Tudo bem, lá na sua casa, mas você encontrou Jesus? Jesus não entrou na tua vida, Ele não te transformou. Então o Espírito Santo de Deus agora vai te usar, não para você continuar gerando a ferida que foi gerada, mas Ele vai te usar agora para que você seja usado, para que através da sua cura, você gere um ambiente novo. Pastor, mas por que você está falando isso? Por causa da história de Jefité. Jefité, ele
tem a sua luta, ele enfrenta a rejeição, ele enfrenta a dor, e aí ele vai construir na vida dele em cima dessa ferida. Porque a Bíblia diz que ele foge. Não é que ele se muda para outro lugar. A Bíblia diz que ele foge. Por que ele foge? Porque a maneira que ele tem de enfrentar a luta e a dificuldade que ele está enfrentando. Alguns aprenderam, e isso é tão interessante, por que tem muita gente hoje que ela foge de problemas? Porque quando criança, nós não tínhamos condições de enfrentar as nossas lutas. Nós não tínhamos a experiência que nós temos hoje. Nós não tínhamos o tamanho que nós temos hoje. Nós não tínhamos a força que nós temos hoje. Então nós aprendemos a fugir. Só que a gente cresce, a gente então continua fugindo da vida, de situações, de problemas que nos geram medos, angústia. Então não consigo mais enfrentar, porque eu aprendi a fugir. Eu não consigo encarar o problema, porque eu estou fugindo. Eu não consigo enfrentar essa dor, eu não consigo enfrentar essa angústia, então eu vou fugir. E aí a gente, diante da fuga, a Bíblia vai dizer que Jefité, os seus relacionamentos também são construídos em cima da ferida. Porque a Bíblia vai dizer que ele se junta com vagabundos. Ele não se junta com pessoas boas, mas ele se junta com vagabundos, com pessoas desocupadas. Por quê? Porque a crença que você tem sobre si, você leva para os seus relacionamentos. O valor que você crê que você tem, você vai levar para os seus relacionamentos. Uma pessoa, por exemplo, que ela se sente rejeitada, ela constrói a vida dela em cima da ferida da rejeição. Então ela vai para a faculdade, ela entra na faculdade e ela, sem nenhum acontecimento, ela já constrói a sua vida em cima daquela ferida. Então ela chega, ela já senta na última carteira, lá no cantinho, ela já não conversa com ninguém, porque ela vai construindo a vida dela em cima daquela ferida. Existem pessoas que foram humilhadas na infância, que sofreram humilhações, talvez de cuidadores, talvez de pais, mas ela cresce na sua vida e ela continua traindo sobre ela o maltrato, a rejeição. Pessoas que, então, ela vai escolher um grupo, preste bem atenção, ela vai escolher um grupo, ela vai escolher uma amizade que seja parecida com aquilo que ela viveu. Jefité não consegue construir relacionamentos saudáveis. Jefité não consegue construir relacionamentos que possam ajudá-lo a crescer. Mas ele coloca, isso é interessante, por que ele escolhe os vagabundos? Por que ele escolhe este povo? Porque como ele se sente menor, ele precisa escolher um lugar onde pessoas sejam menor ainda do que ele, para que lá ele se sinta maior do que todos. Então tem pessoas que ele escolhe de repente as amizades mais pobres, os que ninguém quer se relacionar, não porque ele ama, não porque ele gosta, mas porque precisa se sentir acima, porque ele não consegue lidar com a questão de se sentir menos que os outros. Ele não consegue lidar com o sentimento, muitas vezes, de que ele é menor. Mas não é que ele é menor, é que existe uma crença dentro do coração dele. Meu irmão, a gente começa a perceber que essa ferida, ela vai governando a nossa vida, ela vai direcionando a nossa vida, dos nossos relacionamentos, a nossa vida profissional. Agora, como que a gente pode ser restaurado? Porque aquilo que você não interrompe, aquilo que você não trabalha para que seja mudado e transformado, isso causa um grande problema. Porque isso vai fazer com que a nossa geração
os nossos filhos também sejam marcados e eles carreguem as mesmas feridas que nós carregamos. Porque Jefité, meu irmão, ele não tem esse ambiente da casa, ele é rejeitado como um filho. Você pergunta, mas foi os irmãos dele que mandaram ele embora. E cadê o pai para defender ele? A Bíblia fala que os seus irmãos expulsaram. Mas cadê o pai para proteger? Cadê o pai para dizer, não, ninguém vai mandar ele embora? Então ele cresce dizendo assim, eu tenho que me tornar um guerreiro, porque eu não tenho ninguém que lute por mim. Eu tenho que me tornar forte, porque se não for eu lutando, se não for eu, então ele se torna um guerreiro poderoso. Por quê? Porque ele aprendeu que não tinha ninguém para defender. E agora, diante de uma batalha, diante de uma circunstância, ele se torna poderoso. Ele agora começa a chamar a atenção dos outros que mandaram ele embora, que o rejeitaram. E agora ele começa a colocar uma meta na vida dele. E preste bem atenção no que eu vou falar para você. Muitas vezes, meus irmãos, nós colocamos alvos muito grandes na nossa vida. E na verdade isso é para tentar mascarar uma falta que temos dentro de nós. Porque Jefité, ele se torna poderoso, ele se torna requisitado, ele se torna um homem grande, mas agora ele não faz conta. Agora ele não pensa na questão da família, porque a vitória para ele se torna o seu maior objetivo. O maior objetivo da vida de Jefité agora é a vitória. Por quê? Porque se ele fosse vitorioso, ele se sentiria alguém importante. Porque ele percebeu que se ele ganhasse, as pessoas estariam em volta dele. E às vezes a gente vai crescendo e a gente vai se tornando pessoas importantes. Nós vamos se tornando um destaque lá na faculdade, na escola, lá no trabalho onde nós estamos. Não, porque isso é um objetivo de abençoar a minha casa, de dar um conforto. Não, isso é uma forma de tapar uma ferida que está aqui dentro. E quantos têm caminhado, meu irmão, para o isolamento? Quantos têm tido dificuldade de relacionamentos? Quantos têm tido dificuldade de construir? E uma ferida que ela não é curada, que ela não é transformada, ela vai tocar todas as pessoas à nossa volta. E agora ele faz um voto a Deus. E esse voto é interessante porque eu disse já para vocês que voto não é aquilo que Deus pede. Mas voto é algo voluntário, seu para Deus. Deus não pediu. Mas você faz um voto, ele faz um voto dizendo, Deus, se o Senhor me der a vitória, se eu sair vitorioso, o primeiro que sair de casa, eu vou oferecer como holocausto. O primeiro que vier ao meu encontro, eu vou oferecer como holocausto ao Senhor. Agora eu fico pensando assim, ó. Ele diz, o primeiro que sair da minha casa. Vou pensar comigo, meu irmão. Se eu faço um voto desse ao Senhor, em casa só mora eu, mais 3 e uma cachorra. Então se eu faço um voto dizendo, se o Senhor me abençoar, se eu conseguir isso, tal, o primeiro que sair de casa, eu vou oferecer como holocausto ao Senhor. Será que ele não pensou? Porque geralmente, quando a gente chega em casa, quem que vem correndo, alegre, nos abraçar, meu irmão? A mulher que não é, e nem o esposo geralmente não é. Não, estou brincando, eu sei que lá na sua casa é assim, a esposa chega, oh meu amor, querido, eu sei que na sua casa é assim, mas nem todas são assim. Eu sei que você chega na tua casa, mulher, depois de um dia, o marido já vai lá, abre o portão para você e diz, oh minha esposa, já preparei o café. Eu sei que lá é assim, mas nem todas as famílias são assim. Mas quem que geralmente vem correndo? Os cachorros e os filhos. Não é assim?
Não sei se você que tem filho aqui, você que não tem ainda. Meu irmão, os primeiros que apontam a cabecinha lá em casa são os filhos. E a cachorrinha. Então ele não pensou dizendo assim, quem que eu vou oferecer? Ele não pensou dizendo assim, mas poxa vida, eu não sei se ele tinha intenção de matar a mulher também, não sei. Talvez ele pensou, talvez vai ser ela que vai vir aqui, e eu já faço esse voto ao Senhor, e aí eu tenho que cumprir, não sei qual era a intenção dele. Mas por que ele não pensa nisso? Porque qualquer um de nós aqui iríamos pensar, não iríamos? Qualquer um de nós aqui, ainda mais se você não tem um cachorro em casa, você ia pensar, eu vou sacrificar alguém, mas por que ele não pensou? Porque quando nós temos uma ferida no nosso coração, a nossa vitória, as nossas conquistas lá fora, se torna mais importante do que vai acontecer com as pessoas dentro da nossa casa. Quando a nossa vida é construída em cima de uma ferida, a verdade é que a nossa casa pouco importa. Pouco importa se eu terei que sacrificar pessoas que eu amo. Pouco importa se eu terei que sacrificar meu tempo com um filho, uma filha, a esposa, o esposo. Não importa o que eu tenho que sacrificar. Por quê? Porque quando nós somos guiados por uma ferida, nós nos tornamos pessoas que só conseguem ver uma coisa, pessoas obstinadas. Porque é a ferida que nos guia. Porque é a ferida que está direcionando. Porque é a ferida que está governando. A gente não consegue pensar na nossa casa. E tem muita gente, por causa de feridas que carregam. Pessoas têm tido grandes conquistas lá fora. Pessoas têm sido aplaudidas lá fora. Pessoas têm celebrado coisas tão grandiosas, tão poderosas. Mas quando chega em casa, os filhos estão se perdendo. A família está se perdendo. Porque a nossa geração tem aprendido que mais importante são as conquistas de fora do que as pessoas que estão dentro da nossa casa. Nós temos aprendido que o mais importante é o meu objetivo lá fora. O mais importante é o sonho que eu carreguei toda a minha vida. O mais importante é aquilo que eu conquisto lá. E a família é um segundo plano. Só que é um problema, meu irmão, que se nós estamos perdendo dentro da família, se nós estamos perdendo dentro da nossa casa, não vale a pena nenhuma outra conquista. Esses dias um pastor, fui pregar em Novo Horizonte. Esse pastor falou uma frase que é muito interessante. Meu irmão, filho, quando dá certo, é a nossa maior alegria. Filho, quando dá certo, é uma alegria todo dia. Mas filho, quando dá errado, é uma tristeza todo dia. Filho, quando dá certo, você celebra as conquistas dele. Mas filho, quando dá errado, é um choro todo dia, uma lamentação todo dia, uma angústia todo dia. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque, meu irmão, Deus não quer que você conquiste apenas lá fora. O desejo de Deus é que nós sejamos curados, restaurados, e que as vitórias comecem dentro da nossa casa, ali naquele âmbito familiar, naquele lugar. Porque o nosso Deus não é um Deus de conquistas, o nosso Deus é um Deus de famílias. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? O nosso Deus é um Deus de família. O nosso Deus é um Deus de famílias. O nosso Deus é um Deus de família. Pastor, como que eu posso mudar isso? Primeiro, identificando algumas feridas que nós temos dentro de nós. Agora, meu irmão, identificar não é difícil. Identificar algo não é difícil. A gente olhar e analisar que algo não está bem, isso não é difícil, porque o nosso comportamento já traz um diagnóstico.
se eu me isolo de pessoas, se eu escolho mais a solidão, se eu não consigo construir relacionamentos duradouros, se na minha casa eu não consigo construir relacionamentos com os meus filhos, eu não consigo, o comportamento já está mostrando, mas a questão é, como que eu posso mudar? Como que eu posso ser transformado? Como que eu posso interromper isso na minha vida? Porque Jefité, ele tem uma vitória, mas essa vitória traz uma grande dor dentro da casa dele, uma grande decepção dentro da casa dele. Eu quero fazer algumas ressalvas aqui, porque Deus não pediu isso. Preste bem atenção, qual que é a diferença do rei Davi? O rei Davi, diante das batalhas que ele tinha, ele não dizia assim: Deus, se o Senhor me der a vitória, eu vou fazer um voto. Davi não fazia isso. Davi dizia assim: Deus, eu estou aqui, eu sou o teu servo, como que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho para a vitória? Qual que é a estratégia que o céu vai me dar? Qual que é a estratégia que o Senhor vai me dar? Mas Jefité não tem isso, porque ele está obstinado. Ele quer a vitória a tão alto custo que ele não pensa em mais nada. E agora dentro da casa dele, ele está completamente destruída, a sua vida, a sua filha, com certeza o seu casamento, porque ele não se importou com aquilo que é mais importante. Meu irmão, e o mais importante para nós é a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Agora, a gente tem um diagnóstico. A gente sabe o que tem que fazer. Por exemplo, você que tem filho aqui, eu sei que tem muitas dicas para criar filho. E não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita, nunca teve família perfeita e nunca vai haver família perfeita. Por que não tem? Nunca teve. Porque para ter uma família tem que ter pessoas, e pessoas são imperfeitas. E onde tem pessoas imperfeitas, não tem como ter perfeição. Por mais que você seja cristão, por mais que você siga a palavra de Deus, não tem. Então nós erramos. Mas uma coisa é importante. Uma das melhores coisas para você criar os teus filhos se chama existe algo chamado tempo. Tempo junto. A gente investir em tempo com as pessoas dentro da nossa casa. Se você tem filho, qual que é a melhor estratégia que você pode usar? Dando o seu tempo. Pastor, você está dizendo que a gente tem que ter o diagnóstico, você está dizendo que tem que fazer, eu vou dizer o que a gente tem que fazer, então eu preciso dar tempo. Mas o que significa dar esse tempo? É olhar para os nossos filhos e algumas verdades têm que ser construídas neles. Quais verdades têm que ser construídas na vida dos nossos filhos? Primeiro, o pai e a mãe te amam incondicionalmente. O que significa isso? Significa que o pai e a mãe te amam independente dos teus erros. Ah, pastor, como assim? Mas se o filho errar, não, o filho errar você corrige. Mas o amor que vem de Deus, ele é incondicional. Quando estão entendendo? O amor de Deus, ele é incondicional. Filho, o pai te ama independente dos teus erros. Por quê? Ah, porque ele vai errar? Não, porque ele precisa ter essa convicção dentro dele. E meu irmão, se cria filho falando e demonstrando. Esse dia reuni o Samuel e a Débora, sentei com eles lá, os dois aqui, a Débora aqui, à minha esquerda, o Samuel aqui, e falei: filho, filha, quando você precisar conversar com o papai, se você quiser contar qualquer coisa, eu vou estar aqui para te ouvir e para te entender. E a Débora: que conversa é essa, pai? Fazendo de conta que não estava entendendo. Samuel também fingindo que não estava. Eu falei: eu quero que vocês saibam que se acontecer qualquer coisa, eu estou aqui para acolher vocês e eu estou aqui para ouvir vocês. Eles fingiram que não entenderam nada. Eles fingiram que não entenderam mas eles entenderam. E nós precisamos construir dentro da nossa casa um ambiente que
os nossos filhos, eles vão saber que tem um lugar aonde eles podem abrir o coração deles, não para serem julgados, mas um lugar para que eles sejam acolhidos, meu irmão. Porque a família, diga assim comigo, a família, diga assim mais forte, diga, a família precisa ser um lugar de acolhimento. Talvez você está aqui, quantas barreiras você tem com teu filho ou com a tua filha? Outra coisa, como que a gente pode crescer dentro do casamento, criando os nossos filhos dentro da nossa casa? É passando esse tempo junto, é construindo dentro deles algumas verdades. Muitas vezes você tem que impor limites, você tem que dizer aqui é assim, aqui funciona assim, porque esse é amor também. Mas, meu irmão, nós precisamos colocar algumas coisas dentro do nosso coração. Porque eu queria ir para um outro texto agora, e esse texto eu vou encerrar com ele, que está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Deixa eu abrir na minha outra Bíblia aqui, nessa versão, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6 e verso 7. Eu queria encerrar com isso. Preste bem atenção. Nós vamos fazer o fechamento dessa palavra, e você precisa entender de uma forma muito clara o que eu estou dizendo para você. Irmão, identificar os nossos problemas não é difícil. Saber o que nós temos que fazer e como agir não é difícil. Mas mudar é muito difícil. Meu irmão, a gente mudar, a gente deixar de ser quem nós somos e a gente começar a viver o novo, meu irmão, não é algo assim difícil, é algo muito, muito, muito difícil. Primeiro porque você já viveu, você aprendeu a viver daquela forma. E quando você diz assim, eu vou ser uma nova pessoa, eu vou agir de forma diferente, é você não se reconhecer e nem os outros te reconhecer. Quando você diz assim, não, eu agora vou ser uma outra pessoa, eu entendo o que eu tenho que fazer, porque o nosso problema não é saber se tem remédio, nós sabemos qual é. Nós sabemos o caminho da cura, mas mudar é muito difícil, meu irmão. Como eu disse, porque você não se reconhece, é muito desconfortável você mudar. Meu irmão, para mim é muito difícil chegar para um filho e uma filha e ter uma conversa dessa. Eu sou uma pessoa tímida. Eu conversar com a minha filha, eu ter conversas, eu sou mais de brincar, mas eu tinha algumas dificuldades de entrar em assuntos mais íntimos. Às vezes você é criado dentro daquela criação de que, não, comigo é assim, lá em casa a gente fazia assim, mas deixa eu falar algo para você. O apóstolo Paulo diz assim, não tomeis a forma deste mundo. O mundo te colocou dentro de uma forma. As nossas feridas nos colocaram dentro de uma forma. Mas o apóstolo Paulo diz, não tomeis a forma. Ou seja, não seja colocado dentro dessa forma. Mas ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não quero ser o que as minhas feridas me formaram. Eu quero ser o que o Espírito Santo de Deus tem para a minha vida. Eu não quero ser o velho, aquele que causa feridas, aquele que não consegue marcar gerações. Eu quero ser aquilo que está no coração de Deus. Porque a Bíblia diz que a carne produz morte. Se eu continuar agindo na mesma dimensão do qual eu agi a minha vida inteira, isso não vai gerar vida.
Porque a Bíblia diz que uma fonte amarga não pode jorrar água doce. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Ou seja, se eu não for transformado, todos esses frutos, meus irmãos, serão maus. Eu tenho pastores, amigos meus, que às vezes você ouve assim: olha, fulano está em tal igreja, mas lá está difícil de novo, está enfrentando uma luta de novo, a igreja se levantou. Meu irmão, vamos falar o seguinte: quando você já passou de uns 40 anos de idade, de uns 35 anos de idade, e onde você vai dar errado, não tem a ver com o lugar, meu irmão. Não tem a ver com os outros. Tem a ver com a gente. Se nós já passamos de 30 e poucos anos, 40 anos, e a vida ainda não deu certo para a gente, ô meu irmão, não tem a ver com os outros, não tem a ver com o lugar, não tem a ver com a gente. E eu não quero ser essa pessoa, porque o Alexandre ferido, por onde ele passa, ele fere, ele machuca, mas eu quero ser aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para mim. Por isso que eu quero ler esse texto com vocês, 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 e 7, diz: por esta razão, pois te admoesto que reavives. Diga assim comigo: reavives. Diga assim: reavives o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está falando para Timóteo, seu discípulo. O verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, só para a gente fechar aqui, o apóstolo Paulo está falando para o seu filho Timóteo, e ele está dizendo assim: Timóteo, existe uma semente que foi plantada dentro de você, quando eu impus as minhas mãos. E essa semente é uma linguagem que Paulo está dizendo, é um dom que Deus te deu, que está aí dentro, só que ele tem que ser trabalhado. Ele tem que ser avivado. Ele tem que ser despertado. Você tem que despertar ele. Você tem que permitir que ele sobressaia. Porque ele diz assim, ó, não permita que isso apague, mas ele diz assim, ó, reavive, traga vida, aquilo está dentro de você. Meu irmão, se você entregou a sua vida a Jesus, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você tem que permitir ele trabalhar na sua vida. Você tem que permitir ele guiar a tua vida. Diga assim comigo: ele guiar. Porque esse é o problema. Eu só consigo viver esse novo de Deus quando eu permito que o Espírito Santo de Deus guie a minha vida. E se ele guia, não sou mais eu que estou no controle. E o texto diz assim, ó, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que significa isso? O que significa essa moderação? Preste bem atenção, porque o apóstolo Paulo está falando do Espírito Santo de Deus. Mas nós aprendemos que o Espírito Santo é aquele que eu preciso para pregar. Que o Espírito Santo é aquele que eu preciso para ter unção, para pregar bem, para as pessoas serem tocadas. Eu aprendi que eu vou até o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que me unge para cantar bem, para que a unção. Então muitos imaginam que esse relacionamento com o Espírito Santo tem a ver com poder. Sim, tem a ver com poder. Porque não somos nós que tocamos, mas é o poder do Espírito que vem através de nós e toca pessoas. Mas o grande problema da igreja, que a igreja aprendeu a se relacionar com o Espírito Santo apenas para ter unção, apenas para ter poder, e não entenderam que o Espírito Santo foi aquele que Jesus enviou para estar dentro de você e te guiar para uma nova vida. É aquele que está dentro de você, é aquele que vai pegar na tua mão e ele vai começar a tratar as suas feridas, é aquele que vai começar a tratar as suas dores, é aquele que vai ser o teu professor. Para que professor?
Porque Ele vai te ensinar coisas novas. No seu relacionamento com Ele, você vai falar com Ele, Ele vai dizer: isso é mentira, não acredita nisso não. Quando a Bíblia fala de moderação, a palavra moderação, porque ele nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Essa palavra moderação, no grego, significa sophoronizo. Esta palavra, o que significa isso? Significa que o papel do Espírito Santo é aquele que vai dar estabilidade à nossa mente, às nossas emoções. Outra coisa, aquele que vai dar para a gente autocontrole. Continuando a palavra, essa palavra moderação, no grego, Paulo está dizendo, é aquele que vai curar as suas emoções, é aquele que vai te guiar, te dando uma estabilidade de mente, é aquele que vai te guiar, fazendo com que você controle os seus desejos, os seus impulsos, é aquele que vai te dar uma vida equilibrada. Ou seja, qual que é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Muito mais do que poder, meu irmão, muito mais do que, porque tem muita gente, eu conheço pastores que têm tido grande poder, mas estão machucados e machucando pessoas dentro da sua casa. Mas o papel que o Espírito Santo de Deus quer gerar na sua vida é te guiar, diga assim, te guiar para uma nova vida. É Ele que vai pegar na tua mão, e Ele vai dizer: Alexandre, você tem que fazer isso, Alexandre, você tem que fazer aquilo. Meu irmão, quantas crenças erradas eu tinha na minha vida, quantas mentiras que o tempo foi construindo dentro de mim. E quantas coisas que o Espírito Santo de Deus foi trazendo, foi me movendo, foi guiando-me por verdades. Só que é o seguinte, chega uma hora que o Espírito Santo ele é apagado. O apóstolo Paulo diz, a carta aos Hebreus, ele diz assim, ó: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, assim como seus pais fizeram lá no deserto, o qual caíram mortos. O grande problema nosso não é as lutas, as feridas que vivemos. O grande problema nosso é que nós não desenvolvemos uma relação com o Espírito Santo. A nossa vida, às vezes, é uma vida muito fria, muito distante desse relacionamento. O segundo problema é que nós ouvimos muito a nossa carne. Nós ouvimos muito a nossa própria voz. Sabe qual é o problema de Jefité? Jefité não ora para Deus e diz assim, ó: Deus, o que eu tenho que fazer? Jefité diz assim, ó: se o Senhor me der a vitória, o primeiro que sair de casa, eu ofereço como holocausto. O problema é que a gente não para ouvir e dizer assim: Espírito Santo, o que o Senhor quer da minha vida? O que eu tenho que fazer? Por isso que a Danda cantou aqui, ela disse assim: a tua presença é tudo. Porque se você permitir que a presença dele guie a tua vida, você pode ter certeza que lá na frente, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai dizer assim: hoje eu vivo uma vida muito melhor do que um dia eu podia imaginar. Porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele vai nos... Só que a Bíblia diz que se nós seguirmos a nossa carne, se nós seguirmos os nossos impulsos, os nossos desejos, há um final de destruição e morte. Eu quero convidar o pessoal do louvor aqui à frente. E eu queria dizer algo para vocês. Irmão, sabe qual é a pessoa mais difícil de ser curada? Pastor, tem alguma doença da alma? Tem alguma doença emocional muito difícil de ser curada? Não. Tem alguma doença que é impossível? Tem alguma ferida que é impossível ser curada? Não. Mas uma outra pergunta: qual a pessoa mais difícil de ser curada? Praticamente impossível.
é a pessoa desobediente. Porque o Espírito Santo de Deus não força ninguém. O apóstolo Paulo diz assim: quando vocês ouvir a voz do Espírito Santo, ele fala. E a cura acontece quando eu sou atraído por esta voz em obediência a Ele. Então tem situações difíceis de ser curada? Não. Mas quando você encontra uma pessoa com um coração desobediente, o desobediente é uma pessoa praticamente impossível de ser curada. O desobediente é uma pessoa praticamente impossível de você ajudar. Por quê? Porque ele quer seguir o próprio destino dele. Ele não quer ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer para ele. Eu queria que vocês colocassem em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Talvez você está aqui nessa noite, meu irmão. Talvez você veja aqui nessa noite e você diz assim: pastor, eu preciso construir uma nova vida. Eu quero ser diferente. Eu quero ser esse novo. Eu quero viver essa nova vida. Sabe quando você está cansado daquela velha vida eu quero viver um novo. Eu tenho sede por esse novo de Deus, por esse novo de Deus. Enquanto nós cantamos esta canção aqui nessa noite, eu queria que você fechasse os teus olhos, você começasse a falar com Ele agora. Meu irmão, nós não podemos ser insensíveis ao Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ter o nosso coração endurecido ao Espírito Santo. Eu não quero ser o velho Alexandre, eu quero ser o novo. Eu quero ser aquele lavado pelo Espírito. Eu quero ser aquele guiado pelo Espírito. Comece a falar com Ele agora, no nome de Jesus.